que os feromônios não precisariam de nenhum receptor para ser captado diretamente no sistema olfatório, que eles poderiam ser absorvidos pelos capilares da mucosa nasal e distribuídos via sistema circulatório. E isso justifica a presença desses receptores, V1R, em outros tecidos. Aí alguém pode perguntar, tá, mas absorção por capilares da mucosa, né? A gente tem que lembrar que várias drogas usam essa via, né? Usuários de cocaína usam essa via bastante. Existem novos sistemas de administração de insulina que agora são assim. Vários remédios são simplesmente bombeados dentro do nariz e tem uma absorção bastante rápida. Então é uma via interessante para nós. Esse é o desenho esquemático com a sequência do tal receptor V1R. E ele é um receptor de bastante homologia, ele existe praticamente em todas as espécies que foram estudadas de vertebrado, ele é o mesmo receptor com 95% de homologia. Então, não tem por que se duvidar que ele está ali. E aqui foi um dos primeiros trabalhos que mostraram, já tem trabalhos melhores sobre isso, eles têm distribuição de vários tecidos e a presença de V1R, mas nesse trabalho foi a primeira vez que se mostrou que ele existia no cérebro, que existia no rim e no epitélio olfatório principal. Então, era tanto a primeira resposta acontecia direto no nariz, e isso encaminhava a uma resposta do sistema nervoso, como dentro do próprio sistema nervoso, se esse feromônio chegasse pela corrente sanguínea, ele daria um sinal. No rim, ele tem um sinal e provavelmente isso está associado a alguma característica do órgão que não foi explorado ainda, mas ele existe, está presente e não tem por que a gente continuar negando que a gente não tem como receber. Um trabalho de 2001 de um cara chamado Cole disse o seguinte, que o olfato foi o sentido mais subestimado quando se definiu as características de humano. Que nós somos definidos inicialmente como microsmáticos, ou indivíduos onde o olfato teria pouca intensidade na modulação de respostas emotivas. No entanto, o sentido do olfato ele ficava abaixo da visão e do tato na nossa espécie. Dizia que quando o homem assumiu a postura bípede, ele privilegiou a visão e o tato, e com isso o olfato foi subestimado, e que isso é um processo de evolução, e que não sei o quê. Só que isso aí já caiu tudo por terra, a partir dos experimentos que mostraram que indivíduos que nascem anósmicos são indivíduos que têm pouca capacidade de percepção de cheiros, ou nenhuma capacidade de percepção de cheiros, eles não diferenciam sexualmente, ou diferenciam sexualmente muito lentamente. Significa que algum sinal olfatório do ambiente é necessário para que haja modulação sexual dos indivíduos. Então, com essas ideias, todas as críticas que existiam sobre a gente ter vômero, não ter vômero, caíram por terra. A gente pode juntar aqui uns trabalhos também de 2004, 2003, 2004, onde se dava para as pessoas usarem camisetas brancas durante 2, 3 dias, e depois pegava essas camisetas e dava para que mulheres cheirassem as camisetas usadas por homens e homens cheirassem as camisetas usadas por mulher, e depois se via a atividade do sistema nervoso e se viu que sim, o sistema nervoso na região límbica e na região da neocórtex era ativado exatamente quando eles cheiravam hormônios. E ainda se viu que homossexuais masculinos, quando cheiravam a camiseta de homens, ativavam a mesma região que mulheres ativavam quando sentiam o cheiro de homens. Que homossexuais femininos, quando cheiravam camisetas de mulheres, ativavam a mesma região que homens quando sentiam o cheiro de mulheres. O feromônio de mulher. Tá? Quando eu falar cheiro, por favor, entenda o feromônio aqui. Por definição, feromônio é um odor que não tem cheiro, mas fica meio balançado na cabeça de vez em quando. E esse cara aqui, Zajonc, em 80, acabou também com essa ideia de que eu precisava de um grande estímulo para ter uma resposta afetiva disparada. Ele mostrou que pequenos efeitos, desde que bem colocados no momento certo, com a sinalização adequada, eles são capazes de disparar ou evocar respostas afetivas, mesmo na presença de efetores bem sutis.
Também agora a gente já sabe que os estímulos olfatórios podem ser conscientes ou inconscientes, porque eles podem modular neocórtex ou o sistema límbico. E essa definição, que é a definição mais usada para feromônio, que eu tinha falado antes, que é um odor que não tem cheiro, significa que muitas vezes eu não consigo perceber isso a nível de neocórtex, ou seja, eu não vou conseguir associar aquilo a nenhum cheiro conhecido, eu não vou sequer perceber aquele cheiro. No entanto, todo o meu corpo vai reagir a esse cheiro, vai reagir a esse estímulo. Por isso que a gente tem essa definição. É bem verdade que alguns feromônios, quando depois de secretados, como eles são gorduras e eles ficam na pele, e as bactérias se alimentam disso e oxidam, eles começam a dar cheiro, né? E esse cheiro pode ser atraente ou repelente, dependendo do estado em que a pessoa está e da evocação de memória que ela tem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Essa produção ela acontece principalmente em glândulas apócrinas, e ela acontece nas axilas, principalmente em homens, onde são os dois feromônios mais secretados, não são os únicos. Já estão definidos hoje 20 feromônios para homens, e todos nós secretamos os 20, só que em composições diferentes e em momentos diferentes, o que dá a característica de cada um de nós. E que são androstenona e androstenol. Androstenol é o que está em quase todos os perfumes vendidos como feromônio. E a gente tem, na mulher, a maior centro de produção é na virilha e nos grandes lábios da vagina, onde são produzidos ácidos alifáticos que receberam o nome de copulinas, que variam de acordo com o estado de ciclo e que são mais atraentes ou mais repelentes para o homem também de acordo com o ciclo em que a mulher está. Mulheres férteis se tornam incrivelmente interessantes e atraentes, e inclusive existem trabalhos que mostram que o paladar disso muda para o homem. Ele percebe um gosto agradável quando a mulher está fértil, percebe um gosto desagradável quando a mulher não está fértil. Isso é trabalhos bem interessantes. Mas, Cláudio, eu não notei diferença. Parece que tem, né? Parece que tem. Nossa, talvez o N não seja grande. Mas aí assim, ó. Os efeitos mais caracterizados em vertebrados, eles receberam os nomes dos caras que humildemente os descobriram. Então, efeito Lebut, descoberto em 55, mostrava a sincronização de ciclo de ratas quando elas eram criadas juntas na mesma caixa, no mesmo ratário. O Whiting expandiu esse conceito, né, em 56, mostrando que as fêmeas ciclavam e que elas respondiam ovulando na presença de urina de ratos. Esse cara tem um outro exemplo, depois tem um trabalho muito interessante, que ele mostra que depois que as ratas estão grávidas, se ele pegasse a rata e colocasse na urina de um outro rato, e na presença de outro rato, ela abortava. Se ela só colocasse a urina, ela não abortava, mas ela ficava como se ela suspendesse o processo de gestação por um tempo, a gestação durava mais, como se ela estivesse esperando para ver o que ia acontecer. E é bem interessante, o que significa isso? Se ela só sente o cheiro de um outro macho, ela pode estar num ambiente onde um outro macho esteve. Mas se ela sente o cheiro e ela vê um outro macho, significa que o macho líder do ninho dela saiu, ou foi morto, ou ele não é mais o macho. Então, a urina do novo macho induz o aborto, desde que na presença dele. Né? Então, é uma coisa bem interessante. E tem um outro cara chamado Bruce, que em 59 mostrou que, então, né, junto com ele, que existia um aborto induzido pela urina na presença de outros ratos machos que não o pai. E um último trabalho que também está listado aqui, que eu vou chamar de efeito Van der Burg, que é de 67, que é um trabalho bastante interessante, mostrando que a puberdade acelerada, quando fêmeas são expostas a ratos machos, que não o pai. Então, se eu pegar uma fêmea e botar junto com o pai dela, ela mantiver o pai no bando, ela leva mais tempo para chegar à idade fértil. No entanto, se eu pegar um macho novo e colocar ali e tirar o rato que era o pai dela, ela rapidamente chega na idade fértil. Isso acontece em humanos também. Isso acontece em humanos. E eu vou agora fazer transpondo todos aqueles efeitos para humanos que foi descrito. Muitos trabalhos especulam sobre esses efeitos e conseguiram comprovar essas ideias.
Tanto que esses dois caras, Graner e Miller, em 93 e 99, conseguiram produzir, fazer